Veja bem, eu quero dizer a todos que estão interessados em participar do projeto Igreja para Todas as Nações. Nós temos recebido pedidos de filiação de pastores, de igrejas, de ministérios que funcionam de forma autônoma e precisam de uma aportação ministerial, de apoio logístico, apoio educacional, apoio financeiro. E tudo isso o Ministério Igreja para Todas as Nações está providenciando, prover os obreiros do Senhor com recursos, com maior facilidade para fazer a obra que se propuseram a fazer para o Senhor Jesus, que é evangelizar uma parte da população da terra no ambiente em que eles vivem. Nós trabalhamos com missionários nativos nos seus lugares e nós também apoiamos aqueles missionários que saíram em missão de um país para o outro, como missionários de Moçambique que estão atuando no Congo, ou missionários do Congo que estão atuando em Moçambique, porque este é o trabalho missionário. Missão da igreja é quando o evangelho ele sai de uma cultura para ser introduzido em uma outra cultura, em um outro povo da terra. E quando este processo é feito através de missionários, quando este processo é feito, é porque missionários se dispuseram a fazer a obra. E esses missionários, enquanto eles fazem a obra, eles precisam de sustentação. Nós já falamos que a matéria-prima que tem para os missionários trabalharem são os incrédulos, são pessoas que não conhecem a Deus, são ateístas, são pessoas que não contribuem. E são pessoas que precisam primeiramente ser evangelizadas, ser discipuladas e convertidas. Então, o projeto Igreja para Todas as Nações é um braço da igreja na evangelização do mundo, porque a igreja somos nós, os cristãos, e através do projeto Igreja para Todas as Nações nós unimos, é por isso que nós chamamos de Conexão ID ao programa, aqueles que não saíram, a igreja que não saiu para fazer missão, com a igreja que saiu, com a igreja disposta que saiu, a igreja desprendida, a igreja sem medo que saiu para fazer missão. E é claro, precisa dos dois. Nós falamos que na base de sustentação, que nós chamamos crescimento vertical, é onde a igreja reúne os seus recursos, forma os seus obreiros, recolhe os seus dízimos, as suas ofertas missionárias. Este é o crescimento vertical da geração de recursos. Porém, o crescimento horizontal, que é relacionado com preparo e envio de obreiros, é chamado de crescimento horizontal. E é através deste crescimento que o evangelho sai de uma cultura para entrar em outra. É através deste crescimento que missionários têm a sua disponibilidade para pregar o evangelho em outras terras com apoio logístico. Então nós falamos que é um plano B. Plano B é quando o plano A falha, quando o plano A não está funcionando corretamente como devia. É o caso de um copiloto, de um vice-presidente, quando está em ação, ou de um pneu de estepe. É para funcionar quando o titular não funciona. A principal maneira de manutenção dos missionários seriam que as igrejas estruturadas se transformassem em igrejas bases e mantivessem os seus missionários em outras terras. Porém, todo o esforço da maioria das igrejas estão concentradas no crescimento vertical, o que nós chamamos de crescimento vertical desenfreado. A igreja no crescimento vertical nunca conseguirá conquistar os confins da terra. E nós temos um exemplo disso, ela foi ultrapassada pelo islamismo, que veio depois. O islamismo começou as suas pregações através de Maomé em 610 da era cristã, já fazia 610 anos que a igreja estava na terra, ou pelo menos o cristianismo em evidência. Mas eles trabalham, eles sustentam seus missionários
parte da renda do petróleo, dos países produtores de petróleo, vão para a causa islâmica. Os missionários são bem sustentados, por isso que eles crescem, por isso que eles expandem. Porém, a igreja não pode ficar sem perceber esse perigo. Porque vocês sabiam que os islâmicos, eles não querem conquistar o mundo, eles falam dominar o mundo. E eles sabem que para dominar o mundo, eles precisam eliminar principalmente judeus e cristãos. É por isso que eles decapitam os cristãos. Segundo uma regra do Alcorão, tem que castigar o inimigo golpeando-lhes o pescoço. É assim que está escrito. Peça a apostila entre o Alcorão e a Bíblia, que você vai entender alguns detalhes deste processo, destes dogmas. É uma apostila que a nossa missão tem para enviar para quem pedir. Agora, o que é que nós estamos querendo? Juntar o maior número de missionários mantenedores, porque através deles nós vamos ter condições de conseguir mais missionários executores, de ajudar mais missionários executores, para que a obra seja feita. Se com um pequenino número de colaboradores que nós temos, nós já temos conseguido pagar cirurgias, sustentar missionários, comprar terreno, construir. Agora imagine se nós ampliarmos o número dos missionários mantenedores desta igreja que ficou para ajudar com mais eficiência a igreja que saiu, que são os missionários. Imagine o que poderemos fazer juntando esforço, juntando talento, capacidade, recurso e empenhados em uma tarefa com um objetivo, com um propósito. Nós observamos na área do mundo que companhias aéreas se unem, formando um só corpo administrativo para gerar resultados. Eles somam esforços e recursos para produzir resultados. É assim também que acontece com os conglomerados bancários. Eles se unem para formar um corpo mais fortificado, podemos dizer. É assim que acontece com os países que estão se unindo para vencer guerras. Portanto, o apelo do projeto Igreja para Todas as Nações é unir a igreja que ficou, sendo ela uma instituição, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, individual, cada um tomando a sua decisão de interagir na causa missionária mundial. Porque é assim que nós venceremos a guerra. Não adianta cada igreja querer fazer o seu projetinho individual, porque na oração de Jesus, a oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus, por 3 vezes consecutivas, ele ora pela união do seu povo, inclusive dando o exemplo, para que sejam um, assim como nós somos um, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na união da igreja está um resultado, o mundo crê, o evangelho ser pregado. Quando uma só denominação tenta tomar para si a responsabilidade de evangelizar o mundo, não vai dar certo, porque ela está querendo tomar para si uma responsabilidade que é do corpo inteiro. Nós precisamos da ação do nosso corpo. Agora mesmo, neste ato que eu estou fazendo aqui de falar com vocês, eu estou usando a minha língua, a minha boca, as minhas mãos, os meus olhos. Eu estou
me colocando aqui figurativamente ou figuradamente apresentando um projeto. E eu não estou apresentando apenas com o meu vocabulário, que não é tão rico, mas eu estou apresentando como um projeto de vida. Quando eu me envolvi com missões, eu tinha 19 anos de idade. Olha, para a minha afeição hoje, é durante um longo percurso, derrubando barreiras, conquistando, muitas vezes fracassando, saindo decepcionado de alguns gabinetes, de algumas convenções, de algumas instituições, outra hora sendo comemorado nos seminários, nos cumprimentos. É assim, é uma longa trajetória. E quando nós falamos de missões, nós estamos falando em um assunto que, infelizmente, hoje em dia não agrada a maioria da liderança de muitas igrejas, porque fazer missão não dá lucro imediato para uma instituição que tem o formato de uma empresa, que depende de lucro. É muito fácil estabelecer uma congregação em um bairro de uma cidade, porque sabe que ali vai ter um retorno rápido. Difícil é investir em uma terra de um país estrangeiro, sustentar um missionário por 1, 2 anos até começar a render os primeiros frutos do trabalho. É difícil, as pessoas não querem. Então, hoje em dia, somente falar em missões é quebrar barreira. E quando eu falo em missões, eu não estou falando missão como um evento, como um congresso, um show pirotécnico. Estou falando missão como estilo de vida. Da pessoa entender que tem um desafio pela frente que precisa ser vencido. E esse desafio é ganhar as almas para Jesus, as almas que estão totalmente contaminadas pelos pecados, pelos dogmas, pela idolatria, pela feitiçaria. E essas pessoas precisam ser arrancadas de lá, pelo poder da palavra. E esse tempo que o missionário precisa para trabalhar no resgate das almas, ele precisa de um suporte, de uma retaguarda que lhe dê esse suporte. Porque se ele não tiver esse suporte, ele vai gastar todo o seu tempo fazendo outras coisas, em trabalhos materiais. Isso é fácil de ser compreendido, desde que a pessoa queira. Imagine um médico que não pode atender na sua emergência hospitalar porque está trabalhando em outro local, quem sabe como carpinteiro, como mecânico, como funcionário de uma fábrica, para garantir o seu sustento. Como vai ficar aquele paciente que precisa daquela cirurgia naquele momento? Como vai ficar a vida de um desesperado que procura o apoio missionário, seja para que o obreiro do Senhor esteja na sua casa, ajudando-lhe no seu problema, no seu aconselhamento matrimonial, numa oração, numa possessão demoníaca para expulsar os demônios que estão dominando uma vida? Como o missionário vai fazer isso se ele está comprometido com um horário de trabalho em um lugar distante dali? Como? Mas, por incrível que pareça, é assim que a obra tem sido feita. É assim que missionários estão trabalhando. Graças a Deus, a obra vai de forma lenta, onerosa, sacrificial, mas vai. Senão a igreja já tinha parado muito tempo, apesar do islamismo ter passado da igreja, mas a igreja não terminou seu trabalho, ela continua. Existem ministérios que estão apoiando missionários, os 2% dos missionários que são apoiados por igrejas bases, eles estão fazendo um excelente trabalho, estão fazendo a diferença. Se 2% é pouco, pior seria não ter 2%. Mas o que é que nós precisamos fazer? Aumentar essa porcentagem de missionários com tempo integral para trabalhar na obra de Deus. Nós só precisamos disso. É uma injustiça, por exemplo, um missionário que saiu da sua terra, do seu país, abandonou as suas oportunidades, ficou distante da sua terra, das suas comidas gostosas,
do lugar onde foi criado, dos seus amigos, de infância, de juventude, e saiu para uma terra distante. Ele já se desprendeu de tudo para fazer missão. E não aproveitar o talento desses homens e dessas mulheres de Deus. É um crime que a igreja está cometendo, não existe outra palavra. Eu digo igreja como instituições dominadas por homens, por monopólios. E nós precisamos consertar isso. Se você quiser se unir ao projeto Igreja para Todas as Nações e tornar-se um membro atuante desta causa, você pode se comprometer a dar a sua participação, seja com seu talento, com as suas ideias e com seus recursos. Há uma forma de participar. E todas elas começam através de um registro. Resiste-se através do nosso canal na internet, Conexão ID, aqui no YouTube. Te inscreva aqui para ter novas informações. Ou então, acesse o site anc3.org. Inscreva-se, participe. Ali tem onde contribuir. Envie uma contribuição para a obra de Deus, para que no dia seguinte você receba uma informação do que está sendo feito com a sua oferta em um lugar distante da África, na mesa do missionário, na compra de um material de construção, na compra de um equipamento. Sim, cada cristão precisa ter um compromisso missionário. E se você faz parte da igreja que ficou, não fique parado. Ajude a igreja que saiu. Faça a partir de hoje um compromisso missionário com o projeto Igreja para Todas as Nações. E, preferencialmente, compartilhe essas informações. Incentive outras pessoas a se inscreverem neste canal. Possivelmente, você vai receber informações aqui, detalhadas do campo missionário, que você não vai receber no púlpito das igrejas, principalmente nos púlpitos que são controlados contra a causa missionária. E se você é um pastor e tem uma visão missionária, um desejo missionário, está precisando de suporte para expandir a visão que Deus lhe concedeu no seu ministério, está precisando de apoio logístico com conhecimento missionário, aproveite o conhecimento que já temos adquirido nessas últimas 3 décadas fazendo missão. Aproveite essa experiência para ganhar tempo, para fazer muito mais. Uma certa vez eu pensei assim, eu digo tanto que eu queria que na hora que eu fui sair para fazer missão, eu tivesse algumas orientações que eu posso dar hoje, através de um conhecimento prático. Nos congressos de missões, a maioria dos pregadores, dos cantores, não tem nenhuma experiência missionária. Os congressos de missões iniciam e terminam sem ter nenhuma reunião de estratégia missionária. Claro, existe aqueles shows, as músicas, as pregações eloquentes, rodopiando, pulando, saltando, caindo. Emoção de um momento. Termina dali, todo mundo vai para a sua casa, viver no novo ano esperando o próximo evento. É tudo isso que a igreja sabe fazer por missão? Aliás, é só isso que a igreja sabe fazer pela causa missionária? A igreja então está muito pobre, porque fazer missão é preparar, enviar e sustentar missionários. Fazer missão é se dispor para fazer missão, tanto indo quanto retirando das suas finanças, do seu salário, da sua carteira, valores para beneficiar a mesa dos missionários, para beneficiar projetos missionários. Fora disso, são apenas narrativas, argumentos, que não traz benefício nenhum para a causa missionária, porque o id imperativo exige uma ação, ou ir ou enviar. Faça isso agora. Clique no link, participe, compartilhe e seja, a partir de hoje, um missionário desta grande obra. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado. E que
da próxima vez eu esteja com a sua participação registrada no sistema do projeto Igreja para Todas as Nações, da Associação Missionária Sistema Mundial de Missões. Imagine que missão se faz quando o Evangelho sai de uma cultura para entrar noutra, através de missionários. Missionários, mantenedores e missionários executores. Escolha a sua participação e participe. Muito obrigado.